Amém. Boa noite a todos. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus 24. Mateus capítulo 24. Vamos orar. Senhor Jesus, ó Pai, nós nos colocamos 100% nas Tuas mãos, Senhor, porque dependemos 100% de Ti. Sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor, e é o Teu Espírito que opera em nós todas as coisas. Então vem com o Teu Espírito Santo, Senhor. Vem com esse Espírito maravilhoso que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. E faz uma obra extraordinária em nós, Senhor. Uma obra que glorifique o Teu nome. Que rompa, Senhor, as cadeias. Que rompa os limites. Que rompa, Senhor, as barreiras, ó Pai, e nos leve a um estágio mais avançado na nossa fé, na nossa vida com Deus, no nosso serviço a Deus, no nosso testemunho, Senhor, a respeito de Cristo. Pai, abençoa-nos e enche-nos, porque precisamos do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mateus capítulo 24, versículo 22, a palavra do Senhor nos diz assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. A Bíblia está falando aqui sobre os dias da grande tribulação. Os dias de grande aflição, de grande tribulação, como jamais houve, nem jamais haverá, são os dias que virão pela frente. Mas ainda não estamos nesses dias, mas nos aproximamos deles. Nós caminhamos sem sombra de dúvida para o fim, e a palavra de Deus já nos adverte de inúmeras formas que esse fim está próximo. O fim em que Jesus voltará, em que estabelecerá o seu reino, em que a sua igreja será arrebatada e tomará posse do reino que está preparado para cada um de nós desde a fundação do mundo. E os dias que antecedem essa grande tribulação já são dias de aflição, já são dias de dificuldade, porque se nós lembrarmos desse capítulo 24, antes de se falar desses dias mais terríveis, a Bíblia já fala dos rumores de guerra, das guerras, da fome, dos terremotos e de pestes e de uma série de fatalidades e coisas horríveis e difíceis, e diz que isso ainda não é o fim, que isso é o princípio das dores. E nós vivemos isso, nós vivemos essa realidade. Nós vivemos um período de muitas ameaças, de muitas inseguranças, de muitos temores, não só do ponto de vista social, não só do ponto de vista material, não só do ponto de vista político. Essas questões de violência e de enfermidades, agora a moda agora que se espalha pelo Brasil é a Zika, e cada dia aparece uma desgraça nova, para atormentar e para apavorar a população, né? E são muitos problemas e muitas adversidades, problemas do ponto de vista profissional, familiar e por assim vai, né? A gente vive dias de tensão, vivemos dias de pressão, vivemos dias de aflição. E a grande verdade é que a gente precisa saber lidar com essas coisas. E não só lidar, mas a gente precisa saber prevalecer contra essas coisas. Porque essas coisas geram em nós estresse, geram em nós desgaste e sobrecarga. E isso tem consequências muito sérias sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde, sobre o nosso estado e equilíbrio emocional, sobre as nossas relações, porque debaixo de
estresse emocional, a gente se desequilibra com facilidade, a gente perde a cabeça, a gente briga, grita e, enfim, faz uma série de coisas que, de fato, não cabem àqueles que são do Senhor. E a gente precisa, então, entender de que forma a gente pode prevalecer contra essa atmosfera de guerra espiritual. Porque é importante que a gente entenda que nós estamos no meio de uma grande batalha espiritual. Não é uma questão apenas humana, não é apenas uma questão social, é uma questão espiritual. E nós precisamos estar mais do que atentos a tudo isso. Porque quando nós vacilamos de alguma forma, quando nós abrimos brecha na nossa vida de alguma forma, essa é a oportunidade que o maligno tem para nos minar, para nos enfraquecer, para de alguma forma nos abater, nos distanciar da presença de Deus, que é a fonte da nossa vitória. Então a gente precisa estar absolutamente atento a todas essas coisas, compreendendo que, de fato, nós estamos no meio de uma grande batalha. Porque se você entende que o inimigo é o que a Bíblia o chama de valente, e que ele, como valente, sabe que os seus dias estão contados, se você é um valente de dias contados, o que você vai fazer? Você vai sair com tudo, com todas as suas armas e as suas forças para guerrear contra aqueles que você entende por adversário. E o diabo nos vê como adversários. Porque se nós somos por Deus, nós somos contra ele. E ele, porque é contra Deus, ele é contra nós. Porque nós somos o alvo do amor de Deus. Então, o seu objetivo é, de fato, nos minar, é, de fato, nos abater, é, de alguma forma, nos distanciar da graça do Senhor. É a graça do Senhor que nos sustenta todos os dias. E é debaixo dessa graça e desse favor de Deus que a gente precisa caminhar. E a grande questão é como que nós vamos dar conta de travarmos essa batalha que se revela em tantas áreas da nossa vida simultaneamente. Parece que as coisas não vêm sozinhas, elas vêm sempre acompanhadas e bem acompanhadas, porque as coisas pipocam de muitos lugares ao mesmo tempo e é como se você tivesse em pleno tiroteio, fogo cruzado, vindo bala de todos os lados. E a resposta para essa pergunta, como que nós vamos lidar e prevalecer contra isso, ela foi dada pelo próprio Senhor Jesus. A Bíblia nos fala em João 14, no versículo 16, o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Essas palavras Jesus disse antes do derramamento do Espírito Santo. Quando Jesus ainda estava com os discípulos, ainda falando a respeito da sua morte, de tudo o que aconteceria, ele já se antecipou em dizer: eu vou para junto do Pai, mas eu vou orar ao Pai e pedir que venha o Consolador. E esse Consolador não vai estar apenas com vocês, como eu estou com vocês. Ele vai estar em vocês. E essa é a grande arma que nós temos. Essa é a grande força que nós temos para prevalecer contra todas essas adversidades. Para nós vencermos essa batalha, enfrentarmos o mundo de hoje, a gente precisa desesperadamente do Espírito Santo de Deus. Porque sem ele nós não damos conta de enfrentarmos essas batalhas. Nós precisamos e dependemos 100% do fruto que esse Espírito produz. Porque o que a Bíblia diz é que nós somos carne. E a Bíblia fala quais são as obras da carne. E as obras da carne são todas contra nós. São todas para nos abater, para nos fazer mal, para nos minar, para nos contaminar, para nos dividir entre nós e para gerar toda sorte de tensão e aflição.
É isso que a nossa carne produz naturalmente. Mas o fruto do Espírito é aquilo que combate, é o antídoto contra a obra da carne. E é esse espírito que a gente precisa, é esse fruto, melhor dizendo, que a gente precisa frutificar para exatamente conseguir combater a obra da nossa carne. Em Gálatas 5, a palavra diz: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Continuando em Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São esses atributos que compõem o fruto do Espírito Santo é que vão nos dar condições de vencermos a essas adversidades todas que nos cercam. E de manter a nossa vida física, emocional e espiritual em equilíbrio, para que a gente possa prevalecer contra toda e qualquer adversidade. As aflições não podem me tirar o amor, elas não podem roubar de mim a alegria, elas não podem perturbar o meu coração a ponto de me roubar a paz, de me tirar o ânimo, de me tornar maligno, de tirar do meu coração a bondade, de me deixar de preservar a fidelidade, de roubar de mim a mansidão e de me fazer perder o meu equilíbrio e o meu domínio próprio. Mas hoje, infelizmente, a gente vê uma série de irmãos, e eu não falo isso condenando a ninguém, muito pelo contrário, mas mais manifestando as obras da carne do que o fruto do Espírito Santo. Porque nós nos deixamos perder a cabeça por todas as pressões da vida. Eu não digo que seja fácil lidar com as pressões da vida. Eu também sou sujeita às pressões da vida e eu sei o quanto é difícil lidar com as pressões da vida. O quanto é difícil, às vezes, aguardar respostas que se demoram a chegar. O quanto é difícil, às vezes, não ver resultado de esforços, de clamores e de tentativas de toda sorte para vencermos as adversidades. Mas esse fruto é aquele que nos capacita a não desanimarmos. Sem esse fruto, nós não vamos conseguir. Sem esse fruto, nós vamos perecer e vamos caminhar na nossa própria força. E na nossa própria força, nós fraquejaremos. Porque nós somos frágeis. A palavra de Deus diz que nós somos como a erva, que nasce, que brota, que chega ao seu pleno verdor e depois seca e morre. Com muita rapidez, com muita velocidade, porque a erva é frágil. Assim somos nós, frágeis. Mas exatamente por causa da nossa fragilidade é que a gente passa a depender 100% do fruto desse Espírito Santo. Passa a depender de todas essas características que esse fruto vai produzir em mim e que não é produzido por mim naturalmente, mas é produção dele em mim. E é importante que a gente entenda isso. Deus, por meio do seu Espírito Santo, nos leva a uma ação sobrenatural no meio das adversidades. E é isso que eu quero que você tenha bem firmado no seu coração hoje. Que nós precisamos, hoje mais do que nunca, lançarmos mão do sobrenatural de Deus. Na nossa força e no nosso natural, nós vamos perecer. Porque quanto mais difíceis os dias forem, mais fácil será a nossa derrota, concorda? Só que, quanto mais difíceis os dias forem, tanto mais precisamos lançar mão do sobrenatural. O sobrenatural de Deus, produzindo esse fruto na minha vida, a despeito de qualquer circunstância. E o sobrenatural de Deus, operando através de mim nas circunstâncias. Então, esse Espírito Santo de Deus, que Ele prometeu estar conosco todos os dias e habitar dentro de nós, Ele precisa estar operando nas nossas vidas de tal forma que Ele mantenha o meu equilíbrio dentro e Ele opere
poderosamente do lado de fora. É assim que nós precisamos conviver e viver nesse mundo, no meio das adversidades, no meio das pressões, no meio das lutas, no meio de todas as tensões que nós vivemos. Basta você abrir o jornal e ler 5 minutos as notícias que estão ali, que o seu coração já se abala. Porque só tem notícia ruim. Só tem notícia ruim. Não tem nenhuma notícia boa no jornal. E nós estamos cercados de más notícias. Mas aquele que opera eficazmente em nós é aquele que alimenta a nossa fé, de que Ele é aquele que opera a nosso favor. E independente daquilo que está ao nosso redor, Ele cria o que é necessário para atender às nossas necessidades e atender àquilo que nos cerca e as circunstâncias das nossas vidas. Nós precisamos experimentar esse poder de Deus em nós e através de nós. Amém? A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 20, ainda continuando, o mesmo capítulo que a gente estava. Não. O que aconteceu aqui? Assim, continuando o capítulo 14, né? No versículo 20, a palavra de Deus diz: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Preste atenção nisso. Vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aonde nós estamos, então? Em Deus. Nós estamos no Pai. Para que sejamos atingidos, é necessário que o Pai seja derrubado. E é possível que isso aconteça? Nós estamos exatamente como alguém dentro de uma redoma. É engraçado que muitas vezes, acho que todas as mães já ouviram isso dos próprios maridos ou de outras pessoas, dizendo: não adianta você querer manter o seu filho na redoma de vidro. Não é assim que a gente sempre escuta? Que a gente quer manter eles na redoma. Mas a verdade é que aqueles que estão em Cristo estão numa redoma. Não de vidro, mas uma redoma impenetrável. Uma redoma inatingível, indestrutível. Porque Jesus está em Deus, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. E nós automaticamente nos colocamos em Deus e dessa forma nos tornamos inatingíveis. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então, é esse o segredo da nossa vida com Deus. Amarmos os mandamentos do Senhor, zelarmos por seus mandamentos, porque eles não só são vida para as nossas vidas, mas eles nos mantêm em comunhão com Deus, porque aquele que ama ao Senhor é o que dá ouvidos aos seus mandamentos. Porque a obra de Deus não pode ser feita por religiosidade. Essa obediência aos mandamentos do Senhor jamais serão vividas por uma questão simplesmente de obediência. É muito mais do que obediência. É amor. Amor àquele que nos ordenou. Quando você recebe uma ordem que não te agrada em determinado momento, na maioria das vezes ela é obedecida se a pessoa que te ordenou é alguém que você ama. Porque a obediência ela vem muito mais pelo amor do que pelo simples fato de se obedecer. É muito mais fácil que os filhos desobedeçam às ordens dos pais quando a relação deles não é boa. Mas quando nós criamos com os nossos filhos um vínculo de amor e de amizade, aquilo que nós pedimos a ele tem muito mais peso. E eles zelam muito mais por honrar aquilo que nós solicitamos, muito mais por amor do que pela obediência.
E assim é com Deus. E é por isso que a gente precisa desenvolver esse amor para com o Senhor. Nós precisamos verdadeiramente amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas é nos colocar em um lugar de máxima segurança. Não há quem possa zelar por nós mais do que o próprio Senhor. E, na verdade, não há quem possa ter feito ou vir a fazer mais do que Ele já fez por nós. Tudo o que nós necessitamos, não só o Senhor se dispõe a fazer, mas Ele já fez, porque na cruz tudo foi consumado. Tudo foi consumado. É como se Ele nos desse um cheque em branco. É como se Ele nos desse uma conta aberta, inesgotável, que você pode lançar mão a todo instante quando você necessita. Tudo está consumado. João capítulo 15, Jesus diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. O que frutifica é o que mantém a sua conexão à videira. O que frutifica é aquele que está em Cristo. É apenas dessa forma que o fruto do Espírito vai brotar nas nossas vidas. Não é por esforço, não é por religiosidade, por vontade. É por uma consequência natural da minha comunhão com Ele. Quando o Espírito Santo nos traz a razão e nos traz o equilíbrio para nos fazer segurar muitas vezes as nossas palavras, os nossos impulsos, as nossas ações, as nossas reações, os nossos temores, os nossos desesperos e tudo mais que possa nos envolver na nossa realidade de vida. E aí, para tudo isso, eu acho que é sempre fundamental, para nutrir exatamente tudo isso que eu estou dizendo, a leitura da palavra de Deus. Porque é através do conhecimento dessa palavra, de tudo aquilo que Deus se importou de deixar registrado para nós, é que a nossa fé é fortalecida, é que a nossa fé é alimentada, é que a nossa fé é renovada. E por isso a gente precisa ler a palavra de Deus. E eu separei aqui alguns exemplos ao redor da vida de um homem de Deus, para que a gente pudesse ver como Deus opera de muitas formas, mas sempre com o mesmo objetivo. Eliseu era um profeta, um homem que se dispôs a estar atento ao comando de Deus na sua vida e aquilo que ele tinha reservado. E ele valorizava tanto aquilo que Deus tinha disposto para ele, que ele ficou absolutamente atento para não perder a oportunidade de receber aquela porção dobrada que ele ansiava ter. E isso é uma coisa importante para as nossas vidas. Que haja essa ambição no nosso coração. A ambição de alcançarmos mais da parte de Deus. Porque enquanto nós estamos satisfeitos com o que temos de Deus e a nossa ambição caminha pelas coisas do mundo, nós não vamos receber o que é de Deus. Vocês acreditam que Deus vai derramar uma porção de algo que é extremamente precioso sobre aquele que mais valoriza o que é do mundo do que o que é eterno? Então é preciso que haja em nós essa ambição que havia no coração de Eliseu. E Eliseu ambicionava por uma porção dobrada. A porção que havia sobre Elias, ele pediu que fosse dobrada sobre a sua vida. E ele fez a sua parte, vigiou e se esforçou para que essa porção chegasse sobre ele. A sua vigilância e o seu esforço não conquistaram o que ele recebeu, mas foi aquilo que cabia a ele fazer para que ele recebesse. Da mesma forma, os nossos esforços, a nossa busca, a nossa contrição e o tempo que a gente investe em buscar o Senhor e em valorizar e amar aquilo que é do Senhor, também não nos dá a conquista dessas coisas, mas é a parte que nos cabe para que essas coisas nos alcancem. Você entende isso? Há uma parte que nos cabe fazer. Todo o resto é sobrenatural. Não vem de nós, vem de Deus.
Mas há uma parte que nos cabe fazer, e Deus não fará a sua parte se a nossa parte não for feita. Nós precisamos exercer a parte que nos cabe fazer. Então, usando esse homem como exemplo, eu selecionei alguns momentos da sua história. E aqui em 2 Reis, que é no segundo livro dos Reis, que é a parte da Bíblia que fala a respeito de Eliseu e das coisas que aconteceram através da vida dele, no capítulo 4, tem uma história que fala a respeito de uma mulher, uma viúva, que se chegou para ele em grande desespero. E ela disse para aquele homem, ela disse, certa mulher, no capítulo 4, versículo 1, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, o que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então Eliseu mandou que essa mulher fosse e pedisse aos seus vizinhos todas as vasilhas que ela pudesse conseguir. E entrasse dentro da sua casa e trancasse a sua porta. E começasse a derramar daquela botija sobre todas as vasilhas. E as vasilhas foram sendo cheias e colocadas de lado, cheias e colocadas de lado. E de uma botija ela encheu muitas vasilhas, até que ela não tinha mais vasilha para encher. E aí o azeite então secou. E ela chegou e disse para Eliseu, o que eu faço agora? E ele disse, vai, vende esse azeite, quita a tua dívida e vive do resto que sobrou. E aí a gente pensa coisas tão simples da vida, né? As circunstâncias que, de repente, nos pegam de surpresa. Aquela mulher ficou viúva, era uma mulher de um homem de Deus, mulher de um servo do Senhor. Ela, por sua vez, também era uma mulher que temia Deus, tanto é que foi consultar o profeta. E aí, então, ela é tomada pela viuvez, ela é tomada pela falta de recursos, ela é tomada pelas dívidas, e ela é tomada pela ameaça de perder também os seus filhos, além do marido que já havia perdido. E ela busca, então, socorro. E naquele momento, é importante que a gente veja a forma como ela buscou a ajuda do profeta. Ela disse, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Por que essa mulher se preocupou em dizer isso? Porque Deus traz, a rolar da sua palavra, inúmeras promessas para as nossas vidas. E é exatamente baseado nessas promessas é que a nossa fé precisa se fortalecer. E o Salmo 37 diz, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Se ele era um servo de Deus, ele se enquadrava dentro dessa promessa. De que jamais via um justo a mendigar o pão. E de que então Deus traria a provisão. Mas ela precisava fazer a sua parte. E a sua parte era se mobilizar em conquistar vasilhas. Quantas vasilhas ela buscou? Tantas quanto talvez ela acreditou que pudessem ser úteis, porque eu não sei nem se ela sabia para que serviam essas vasilhas. Eu acredito que ela nem imaginasse o que ele faria com as vasilhas. Porque ele não disse que o azeite seria multiplicado, ele disse apenas, pegue as vasilhas. E a questão é que muitas vezes a gente, por não entender muito bem aquilo que Deus nos ordena fazer, a gente não faz de verdade, a gente faz meio pela metade. E é importante que quando a gente tem que fazer alguma coisa, a gente faça integralmente. Com empenho. Realmente em busca de alguma coisa, em busca de um propósito, crendo numa solução. Porque de alguma forma e de algum lugar, Deus vai levantar a solução. A gente não sabe nunca como. Porque se soubéssemos como, não precisaríamos do sobrenatural. Porque o como já estaria diante de nós. O sobrenatural é exatamente porque nós não conhecemos o como. Mas a parte que nos cabe fazer, nós vamos fazer, ainda que pareça que não serve para coisa nenhuma.
Porque diante de uma grande dívida e diante da escassez, para que servem muitas vasilhas? Mas Deus proveu um milagre sobrenatural na casa daquela mulher. E Deus confirmou a sua palavra sobre a sua vida. Ainda no livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 4, há uma outra passagem que fala que, no capítulo 4, versículo 42, veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus, que era Eliseu, pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu, dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse, como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer, dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Quando a gente se vê absolutamente limitado, tendo que dar assistência a tantas pessoas, eu não sei se você já se sentiu desse jeito, como se você estivesse sendo puxado de várias partes ao mesmo tempo. Você precisa atender a inúmeros aspectos da vida ao seu redor. Como se 100 homens te solicitassem comida e você tivesse que prover disso para todo mundo. A sensação que dá é que a gente vai se rasgar no meio. De tanta a urgência e a pressão que vem sobre as nossas vidas para que a gente encontre solução e traga a solução a tantas coisas ao nosso redor. Sejam problemas profissionais, familiares, pessoas ao nosso redor, enfim, todas as responsabilidades e etc e tal. E nesse desespero de toda essa pressão, que foi exatamente o que esse homem disse, como que eu vou atender com isso a 100 homens? E a grande pergunta que a gente faz muitas vezes é, como que eu sozinha vou dar conta de tantas urgências, de tantas necessidades, de tantas pressões, de tantas cobranças, de tantas solicitações? E a verdade é que a gente precisa apenas se dispor. Como aquele homem dispôs os 20 pães para servir aquelas 100 pessoas. Nós precisamos nos dispor e crer que não é na nossa força, que não é na nossa inteligência, que não é na nossa capacidade criativa ou produtiva, ou qualquer estratégica, ou qualquer outra coisa, que vai trazer solução ou resposta para quem quer que seja. Quem tem um trabalho que cuida de outras pessoas sente muito essa pressão. Às vezes nós somos incumbidos de responsabilidades que nós não temos como responder. Já me aconteceu situações no consultório em que eu vejo pessoas extremamente desesperadas e quem sou eu para mudar a realidade de quem quer que seja? Especialmente quando envolve questões íntimas e circunstâncias ao seu redor. Mas se nós pararmos para pensar o que as palavras de Jesus fizeram na vida da mulher samaritana, a gente passa a entender que às vezes uma palavra que Deus põe na sua boca pode abrir uma porta de oportunidade para quem quer que seja. Esse poder não está em nós. Isso é obra de Deus. E nós precisamos lançar mão desse sobrenatural. Nós precisamos lançar mão desse poder do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, que muda realidades, que muda circunstâncias, às vezes por meio de uma palavra. O sobrenatural de Deus, disponha-se, sabendo que não é você, mas é Deus por teu intermédio. E Ele pode operar tudo, em todos e em toda e qualquer circunstância ao teu redor. Em Atos capítulo 1, 8, a palavra diz assim, mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nós sermos testemunhas de Cristo não é apenas falarmos de Jesus, mas é revelarmos Jesus nas nossas próprias vidas. Aquilo que Jesus operou em mim, aquilo que Jesus operou através de mim. Esse é o grande testemunho de quem Jesus é. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E o que Ele fez ontem, o que Ele faz hoje, Ele fará também amanhã. E a gente precisa revelar esse Cristo no poder desse Espírito Santo. Por isso nós precisamos do revestimento do poder do Espírito Santo, para sermos suas testemunhas. Porque só pelo poder do Espírito Santo podemos ser testemunhas de Jesus. Amém? Precisamos urgentemente de sermos revestidos e renovados e fortalecidos no poder do Espírito Santo de Deus. No capítulo 6 do 2º livro dos Reis, Eliseu também passa por uma outra experiência. Homens foram ao rio cortar madeira com a intenção de construir uma casa maior para que os profetas pudessem ocupar ali e morar, porque eles estavam num ambiente muito pequeno. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: "Ai, meu senhor, porque era emprestado." Perguntou o homem de Deus: "Onde caiu?" Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, e disse: "Levanta-o." Estendeu ele a mão e o tomou. Um machado. Um instrumento de trabalho que havia se perdido. Parece tão pouco. Mas a aflição daquele homem era em função da sua responsabilidade, porque aquilo nem era dele. Alguém emprestou aquilo para ele e ele tinha a obrigação de devolver. E muitas vezes nós nos vemos em situações que aparentemente são tão pequenas, são tão sem importância, diante de tantas coisas mais importantes, porque Deus manifestaria o seu poder em algo tão simples e tão pequeno, apenas para honrar você, no seu compromisso. Deus se dispõe a manifestar o seu poder. O objetivo do Senhor é nos exaltar, é nos honrar, para que através das nossas vidas o seu próprio nome seja exaltado. Deus não se desfaz da sua preocupação. Ele te abraça com a sua preocupação. E Ele diz: "Vinde a mim. Derrama aqui aos meus pés o teu fardo, porque eu me importo com ele. Eu só não quero que você o carregue sozinho. Para você eu tenho um fardo mais leve. Mas conta comigo para carregar o teu fardo, porque eu me importo com você." E tudo aquilo que nos diz respeito, a palavra de Deus nos diz: "No que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo", porque concerne a minha pessoa. E eu sou templo do Espírito Santo, e isso importa a Deus. Não hesite em buscar de Deus, ainda que sejam coisas pequenas. Não hesite em buscar de Deus, ainda que sejam coisas que pareçam sem importância. Nesse caso, a preocupação desse homem era honrar o seu compromisso. Alguém emprestou aquilo para ele, confiando que ele devolveria, e ele não queria decepcionar. E nós podemos pedir a Deus que nos ajude a não sermos decepção, muito pelo contrário. A cumprirmos a parte que nos cabe e honrarmos a Deus com a nossa integridade. Honrarmos a Deus com uma palavra verdadeira. A nossa integridade glorifica o nome do Senhor, e Ele é o primeiro a se dispor a nos ajudar, a nos mantermos assim. Amém? Seguindo aqui no capítulo 6, no versículo 15, a palavra de Deus diz assim: "Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu Deus, que faremos? Ai, meu Senhor, que faremos? E Eliseu respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram contra ele,
Tá certo. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Isso foi um momento de grande perigo na vida de Eliseu. Porque o rei havia mandado uma tropa para arrancar a cabeça dele fora. Porque quando as coisas dão erradas, aqueles que não temem ao Senhor gostam de responsabilizar Deus por essas coisas. E o primeiro a ser responsabilizado é o profeta. Então as coisas não estavam dando certo para o rei mandou perseguir a Eliseu. E Eliseu, simplesmente aquietando o coração daquele que estava com ele, disse: Senhor, abre os seus olhos, para que ele possa ver o que eu já estou vendo. Ao redor daqueles que são do Senhor acampam-se os seus anjos. Ao redor daqueles que são de Deus, o Senhor acampa os seus exércitos para nos guardar, para nos livrar de todo o mal. Em nome de Jesus, nós precisamos andar em lugares perigosos, e nós já caminhamos em lugares perigosos. Nós temos que lembrar todos os dias que a mão do Senhor é por nós, e os seus anjos recebem ordens diretas dele para que nos guardem, para que nos protejam, para que nos livrem das balas perdidas, de todos os males. E a gente precisa descansar na mão do Senhor. Isso não quer dizer que coisas ruins não possam acontecer. Mas isso quer dizer que Deus tem o controle sobre todas elas. E nós precisamos descansar e nos sujeitarmos à mão poderosa do Senhor. Em Romanos, a palavra de Deus diz no capítulo 8, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por amor a todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sobrenatural de Deus. Lance mão do sobrenatural na tua vida. No teu dia a dia, no teu emocional, na tua natureza, na tua personalidade, nas tuas circunstâncias, naquilo que te cerca e em tudo que te diz respeito. Lance mão do sobrenatural de Deus. 2 Reis, capítulo 6. A palavra de Deus diz: só um minuto, por favor. Sim. Como eu tinha dito antes, quando as coisas não vão bem, aqueles que não conhecem o Senhor costumam responsabilizá-lo. E nesse momento, Samaria estava sitiada e a cidade toda trancada, com medo dos adversários. E a cidade passava grande fome, grande fome. E toda a desgraça vinha sobre aquela cidade, o desespero, a ponto das mães comerem seus próprios filhos e coisas horríveis estarem acontecendo. E o rei, vendo tudo aquilo, o que ele fez? Responsabilizou o Senhor. Ao invés de se quebrantar diante dele, responsabilizou o Senhor. E disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? E a pergunta que nós precisamos nos fazer todos os dias é: o que nós temos esperado do Senhor? O que você espera do Senhor? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e eu disse para ela assim: Deus tem o controle sobre todas essas coisas. E a pessoa fez mais ou menos assim: Deus. Como quem diz, Deus não está fazendo coisa nenhuma. E a questão é, o que essa pessoa espera do Senhor? Se nós dizemos que cremos, o que nós temos esperado do Senhor? Eu digo a você, sem medo de errar, boas coisas devemos esperar do Senhor. Porque Deus tem nos dado boas coisas. E o homem que tem entendimento aguarda do Senhor boas coisas. Então Eliseu disse ao homem que foi dar o recado do rei para ele: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos,
dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo, 2 de cevada por 1 ciclo, à porta de Samaria. Ou seja, se hoje a escassez é total, amanhã a abundância vai ser tanta que vai se comprar uma quantidade enorme por uma ninharia. E então o homem disse... Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Ou seja, Eliseu estava falando com alguém que não entendia absolutamente nada, que não entendia que Deus é aquele que cria caminho onde não há, que traz à existência o que não existe, que abre portas fechadas e que ninguém pode fechar, e que fecha portas abertas que ninguém pode abrir, porque Ele faz todas as coisas. A palavra do Senhor disse que Ele é quem revela os tesouros escondidos. E a palavra do Senhor para aquele homem caiu como um nada. E diante dele, o que Eliseu disse? Eliseu disse o seguinte, porque aquele homem simplesmente não creu. Ele não creu e ele duvidou. E quando nós passamos por situações em que a nossa mente não é capaz de vislumbrar a saída e a solução para os nossos problemas, no mínimo, a gente precisa crer. Você não é obrigado a ter a resposta. Porque muitas vezes essa resposta é algo inusitado que Deus há de criar e que nós não sabemos. Mas no mínimo nós precisamos crer. Porque Tiago diz, o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Aquele que duvida não alcançará nada do Senhor. E aconteceu exatamente isso com esse homem, que ouvindo a palavra do profeta disse, ainda que Deus fizesse abrir janelas no céu, como que isso poderia acontecer? Poderia isso acontecer? E disse o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Tem coisa mais triste do que você ver o milagre acontecer e não poder usufruir dele? Foi exatamente isso que aconteceu com esse homem. Então, no dia seguinte, pela madrugada, haviam 4 leprosos à porta da cidade. E o mais curioso é exatamente isso. 4 leprosos, ou seja, 4 marginalizados, 4 excluídos, 4 rejeitados, 4 que nem dentro da cidade não podiam estar, de tão excluídos que eram. Pessoas que... com quem ninguém queria falar, a quem ninguém queria ouvir, que ninguém nem queria ver. E esses homens que não tinham mais esperança de coisa alguma, porque não só eram leprosos, excluídos de toda a sociedade, mas também viviam a fome e a ameaça da invasão daqueles inimigos, eles ali conversando, eles disseram, estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Eles não tinham alternativa. Entrando na cidade, morreriam. Ficando parados, morreriam. Se eles fossem no arraial, eles poderiam morrer também. A morte era certa. Mas indo ao arraial, eles tinham uma sombra de expectativa de vida. E é exatamente nesse momento em que tudo muda. Quando a gente, apesar de toda a adversidade, a gente alimenta a expectativa do sobrenatural. A expectativa do impossível. A expectativa do inesperado. A expectativa daquilo que não é natural. E aqueles homens se atreveram a sair do seu lugar e fazer algo para tentar a sorte. E eles foram. E no momento da aflição que nós estamos vivendo, é fundamental que nós tomemos uma atitude. E não nos deixemos morrer pelo desespero. O desespero nos emburrece.
a aflição bloqueia o nosso pensamento e a gente não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Então é importante que a gente crie a esperança e a expectativa, mas essa esperança e essa expectativa vem por uma ponta de fé dentro de nós. E essa fé só é nutrida por ouvir a palavra de Deus e crer nessa palavra, num Deus que é vivo e eficaz, que tem o seu Espírito habitando dentro de nós, para providenciar todo o milagre necessário. Então se levantaram ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Por quê? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros, de cavalos, ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, e vieram contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar as suas vidas. Algum exército estava chegando naquele arraial? Não havia exército nenhum. Mas Deus fez aqueles homens fortes, armados, cheios de carros, de cavalos, de armas, de couraça, de todo tipo de força para guerrear contra Israel, se apavorarem ouvindo o que não existia. Ouvindo o barulho de grande exército que chegava para arruinar eles. E eles, em função do que acreditavam ser, eles fugiram, e fugiram largando tudo o que tinha lá. E lá tinha muita provisão. Muita provisão. E aqueles leprosos começaram a se fartar, e eles começaram a pegar ouro, prata, eles começaram a pegar vestes novas, eles começaram a comer, e de repente um deles virou e falou assim: mas espera aí, alguma coisa está errada aqui. Nós estamos nos fartando e o povo lá está perecendo. Cabe a nós a responsabilidade de avisá-los que aqui há fartura e abundância. Então eles se importaram de levar as boas novas. E nós temos a incumbência de levarmos as boas novas daquele que nos sustenta em toda e qualquer adversidade, daquele que provê em toda e qualquer escassez, daquele que preserva a nossa vida a despeito das circunstâncias que nos cercam, e não apenas a nossa vida nesse mundo, mas por toda a eternidade. E aqueles homens então largaram aquele momento de grande êxtase e celebração e foram em busca da cidade para levar as boas novas. E quando o povo ouviu as boas novas, que eles abriram os portões para poder, primeiramente, enviar um grupinho pequeno para ver se aquilo tudo era verdade. Depois que viram que realmente era verdade, não havia nenhuma ameaça, o povo correu enlouquecidamente. Sabe o que aconteceu? O tal do homem que duvidou e que viu toda aquela notícia chegar e que viu o povo todo ali correndo para se abastecer, foi atropelado pela multidão. Simplesmente foi atropelado. Ele viu o milagre e não pôde desfrutar dele, porque a morte chegou na vida dele naquele mesmo dia. Nós precisamos contar com a ação sobrenatural de Deus em toda a nossa vida. Lance mão do que o Senhor já te deu. Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus tem a vida eterna. E aquele que o confessa se torna templo do seu Espírito Santo. Mas nós não podemos apenas receber a Cristo como Salvador. Nós precisamos recebê-lo também como Senhor das nossas vidas. Aquele que nos rege, aquele que nos orienta, aquele que nos leva ao cumprimento da sua vontade. Não vivemos mais para nós, vivemos para Ele. E por isso os seus mandamentos são fundamentais. E para que eu os cumpra, é fundamental que eu ame. Que eu ame acima de todas as coisas. E então possa, de fato, como um ciclo que alimenta, uma coisa alimentando e nutrindo a outra, eu possa usufruir de toda a provisão sobrenatural de Deus na minha vida. Amém? As aflições, elas vêm para tomar conta do nosso coração. Mas aquele que está em Cristo sabe
que Deus é maior do que toda a adversidade. Que Deus é aquele que provê as nossas necessidades e que Ele não depende de circunstâncias, mas Ele opera segundo o seu querer. E a palavra de Deus ainda diz que Ele abençoa a quem quer abençoar. A palavra de Deus em Isaías diz que não tem juiz, que não tem rei, que não tem homem poderoso, que não tem ninguém nessa terra que não seja sujeito às ordens de Deus. Se Deus quiser usar uma mula a teu favor, Ele vai usar. Se Deus quiser usar a natureza a teu favor, Ele vai usar. Se Deus quiser usar os poderosos a teu favor, Ele vai usar. Se Deus quiser usar os simples, Ele vai usar. Mas nós precisamos crer. E precisamos lançar a mão desse Espírito Santo sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Eu quero pedir à igreja que nós nos coloquemos de pé para buscarmos de Deus o seu favor, para buscarmos de Deus o seu Espírito. Os dias que nós vivemos dependem disso. Dias de adversidade que só tendem a crescer. Nós precisamos que também cresça em nós o poder do Espírito Santo de Deus. Quanto maior a luta, maior o poder de Deus nas nossas vidas. Quanto maior o desafio, maior o milagre. Quanto maior a adversidade, maior o impossível precisa acontecer. E nós temos que crer e lançar a mão disso. Porque se nós vivermos no natural, nós vamos perecer. Amém? E Deus não nos chamou para andarmos no natural. O Senhor nos chama ao sobrenatural. Porque Ele dispõe o seu poder para as nossas vidas. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos. Senhor, quem nos conhece melhor do que tu mesmo? Quem conhece todo o nosso ser como tu conheces, ó Pai? Tu conheces as nossas limitações, os nossos temores, as nossas fraquezas. O Senhor conhece os nossos limites. O Senhor conhece até as nossas cadeias, Senhor. Aonde ainda temos sido aprisionados, aonde de alguma forma ainda somos sujeitos a coisas das quais já deveríamos ter sido libertos. Mas Deus, nós nos colocamos nas tuas mãos dia após dia, crendo na tua palavra que diz: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E nós nos colocamos diante de Ti, te pedindo: Senhor, acelera nosso crescimento, acelera nossa maturidade, acelera o nosso entendimento das coisas espirituais, Senhor. Porque uma criança não pode ir ao campo de batalha, apesar da Tua palavra dizer que de criança de peitos o Senhor tira um louvor que destrói exércitos. O louvor puro que sai do coração da criança, que chega ao teu trono, é poderoso para destruir o exército do inimigo que está ao nosso redor. Porque é a nossa adoração a Ti, é a nossa entrega a Ti, que ativa o poder do Teu Espírito nas nossas vidas, Senhor. E nós queremos nos colocar diante de Ti, Jesus. Crendo, como a Tua palavra diz, o que pode nos separar do amor de Deus? Nem enfermidade, nem coisas do porvir, nem fome, nem miséria, nem doença, nem a morte. Nada, nada.